Eu tô lançando um e-book, né, pra você baixar gratuitamente, tá? Se não tá disponível ainda, porque a gente tá ao vivo, depois vai ficar disponível aí pra você clicar. O homem já tá o e-book disponível aí, ó. Chama Insights, Pensamentos que Mudam o Jogo. Por que eu coloquei esse título? Porque talvez mudar o jogo não mude o jogo, mas muda a sua percepção pelo jogo. Certo. Mostra pra você brechas na regra do jogo que você não percebeu que tinha, que você pode usar a seu favor, sem ser imoral. Tá? Por exemplo, a questão do pênalti. O normal é bater o pênalti direto, mas recentemente, alguns anos atrás, o Neymar inventou de correr lá e rolar a bola pro lado. É uma coisa que pode fazer que ninguém fazia. Sim, tá dentro das regras. Tá dentro das regras, mas é uma coisa diferente. Certo. Tá, então assim, quando eu falo de... Antes de... Aí que tá, realmente. Antes da pessoa seguir o propósito, ela tem que descobrir que ela tem um propósito. Tá? E pra ela descobrir que ela tem um propósito, ela tem que olhar de uma visão mais periférica, que fala? Ela tem que olhar com uma visão de fora. Eu, e a maioria das pessoas, aqui no Brasil principalmente, a gente cresce numa família em que, pelo menos vou falar da minha base, não vou falar de ninguém. Meu pai trabalhava e pelo menos a gente nunca conversava muito sobre ambições de futuro, tá? Mas eu via trabalhando o quê? Para poder manter o que tem. Não para necessariamente ganhar mais. Você pode dar o seu melhor durante o seu período, seu expediente ali, para você ter mais, para você ganhar mais, ter mais eficiência, mais resultado. Mas o trabalho dele era isso, trabalhar. Tipo assim, trabalhar executava, vendia o tempo dele naquele período e só. Você vai, trabalha e quando chega em casa você descansa com a família. Trabalha, chega em casa, descansa com a família. Rotina de, sei lá, quantos por cento. Quando você tá assim, normalmente você tá fazendo as coisas para manter o que você tem. E você, às vezes, dependendo do cenário que você tiver, nunca me faltou nada, tá? Então, graças a Deus, graças ao esforço do meu pai e tal, mas muitas famílias, e eu pude perceber isso depois que eu saí de casa com 19 anos, então eu comecei a ver um mundo um pouco diferente. A realidade da pessoa que não tem um pai ali que paga as contas é você trabalhar e assim, às vezes o que você consegue ganhar é o suficiente para você pagar o aluguel e as contas. E aí você depende, de repente, de uma pessoa que mora com você trabalhar também para você conseguir comprar comida. Certo. E aí não sobra para você fazer aquilo que você tem inato em você, o seu talento. Então, a não ser que seja uma coisa que você consiga fazer de graça, você não vai nem descobrir que você tem um talento, porque você está preocupado em fazer aquilo que é a necessidade... A necessidade, exatamente. Você está num nível, eu falo disso no e-book, você está no nível 1. Eu coloquei ali só como os dois níveis, nível 1 e nível 2. Nível 1 é o que tem para hoje. Né? Você tem um requeijão, mas a marca não é necessariamente a que você quer. Você vai viajar com a família no final do ano, mas não é exatamente para onde você gostaria de ir. É para onde você consegue, tá? E tem o nível 2, que é onde você tá lá, e aí a partir dali as coisas são do jeito que você quer. Lógico, né? O que eu quero dizer é assim, não te falta, não tem nenhuma necessidade, e aí você tem energia para investir em coisas que são além daquilo que são para buscar a sua necessidade. Tem um livro que chama Armas, Germes e Aço. Esse livro... ele vai falar, é um cara que ele é multidisciplinar também, ele era biólogo, se não me engano, cientista de várias áreas, e perguntaram para ele por que tal lugar foi colonizado por que o lugar A foi colonizado pelo local B, e por que não o local B, né, foi colonizado pelo lugar A. E aí ele não sabia responder. E aí ele foi atrás das respostas. E aí ele fez esse livro que chama Armas, Germes e Aço. E ele mostra a história do mundo de uma maneira assim, em linha cronológica, igual em vários lugares do mundo. Então, enquanto no Brasil isso aqui estava acontecendo na Europa. Exatamente igual em outro lugar. Só que não igual, mas enquanto, por exemplo, na Europa eles estão tendo guerra ali, aqui no Brasil não estava tendo guerra. Então ali a guerra fez com que eles aprimorassem, desenvolvessem coisas que esse povo aqui não precisou desenvolver. Até que chegou um momento, por exemplo, um momento chave nesse livro é quando chega a agricultura. Quando chega a agricultura, você não precisa mais ficar correndo atrás de comida. A comida está ali. Sim. Então você tem tempo ocioso para se aprimorar em alguma coisa que você não conseguia ainda. Nos parece muito com a nossa realidade de hoje. Isso. Que é o que você estava falando há pouco. Exatamente. Então, assim, tudo tem a ver do quanto tempo e quanta energia você consegue sobrar para você investir nesse propósito. Então, acho que a busca de todo mundo
deve ser encontrar o propósito, porque através dele você consegue sair, isso é o que eu acredito, do nível 1 para o nível 2. Porque você, mas eu não tenho dinheiro. Então você vai jogar com as ferramentas que você tem. Você, vou usar uma analogia que eu coloco no livro também, que é de figurinha. Na escola, você levava figurinha, você colecionava figurinha na escola, Copa do Mundo? Muito pouco, mas sim. Lá tinha a febre de bater figurinha, onde eu estudava, então... Eu gostava só de bater. Era só bater, mas... A graça era só bater as figurinhas. O cara que quer completar o álbum, ele levava as figurinhas repetidas e trocava pelas que ele não tinha. Em último recurso, se ele não conseguisse, ele mandava um e-mail lá pra Panini, pedia a figurinha e pagava. Só que não é a mesma coisa. Você conseguir porque você trocou a figurinha. Sim. Então, o que eu quero dizer, só que você só vai ter figurinha pra trocar se você tiver figurinha também. Então você tem que ter pra oferecer, tá? E às vezes você tem uma figurinha brilhante que você pode trocar por 3 normais. Entendeu? Então o valor da sua figurinha pode ser melhor. São valores diferentes, né? Mas é o que te falta. E você não precisou colocar a mão no bolso ainda. Você não precisou apelar para o último recurso de comprar a figurinha. Você usou o que você tinha. Excelente analogia. Você tinha o que você tinha. Entendeu? Então assim, as pessoas, elas têm as figurinhas delas. E se você não sabe qual é a sua figurinha... Você tem que começar a prestar atenção naquilo que as pessoas já falaram pra você, aquilo que você gosta de fazer e você faria de graça, e você tem que ser honesto com você, que você é bom. Eu vou falar como eu encontrei, como eu entendi o que eu acredito hoje ser meu propósito. Porque eu acredito que o propósito também ele pode mudar de hora em hora, tá? De tempos em tempos, você pode dar uma adaptada. Então, por exemplo, eu era criança, eu fazia música com o tecladinho da minha irmã. Minha irmã era bebê, ela tinha um tecladinho que tem bichinho, essas coisas, tinha um tecladinho. Sim. Eu fazia música com aquilo ali, sem ter feito aula de música. Não sei o que eu tocava, se eu for pegar hoje, eu não sei o que eu fazia, mas eu sei que eu fazia. Era um som agradável aos ouvidos. Tinha uma lógica, mesmo sem mexer com aquilo. Mais alguns anos, quando eu tinha uns 12 anos, eu comecei a escrever música. Música de amor, menininha que eu me apaixonava na escola. Eu era esse cara que escrevia música, poesia. E eu percebia que eu gostava de escrever. Transformar aquele sentimento em alguma coisa que era palpável. Certo. Né? Então, assim, a música é uma expressão do sentimento. Então, de fato. Né? E eu, mais recentemente, assim, ou sei lá, ali por uns 19, 20 e poucos anos, eu começava a ter pensamentos que eu não escolhia começar a pensar. Vamos dizer assim, eu tô correndo. Normalmente é quando você tá correndo, lavando louça. Você começa devagar, e eu tinha um problema, porque eu tinha algumas conclusões que eu achava sensacional, putz, nossa, aqui mudou a minha vida. Só que passava um tempo e eu esquecia daquilo. Então, como recurso de não esquecer, eu comecei a escrever. E às vezes o problema é que aquilo que eu conseguia vislumbrar ali naquele momento em que eu viajava na maionese, era muito complexo, e às vezes eu estava escrevendo e não conseguia terminar. Como se você... Porque o pensamento vai mais rápido que a mão. Isso eu não conseguia, digitava, enfim. Mas até que eu comecei a já praticar. Teve vontade de tivesse uma máquina que você pensasse e ela registrasse. E mais do que isso, que ela conseguisse mostrar para mim em 3D a informação de um jeito que eu conseguisse entender melhor. Sim. Então, eu fazendo esse exercício, agora virou um hábito mesmo, rotina de escrever, eu consegui entender melhor aquilo que eu pensava, aquilo que eu penso, e eu percebi que pode ser útil para as pessoas. Então, mais uma vez aí também, eu tô falando de pegar uma coisa abstrata, um pensamento, uma filosofia, uma teoria, e escrever, deixar aquilo palpável, concreto, ao ponto de eu conseguir compartilhar com outras pessoas. Então, quando eu penso em propósito, hoje, eu acho que tem a ver com isso. Agora, o jogo é, como eu faço disso virar uma renda? Como que eu faço disso virar um empreendimento? Sim. Né? Mas a base, no meu caso, eu percebi que tem a ver com compor, escrever, transmitir informação, comunicar informação.